Precisa vencer o Criciúma para não se distanciar tanto da zona de classificação para a Libertadores. Amanhã, por exemplo, tem Cruzeiro em campo pelo Campeonato Brasileiro. Será que sai a primeira vitória do Diniz no Brasileirão? Já a gente fala sobre isso. Agora, amanhã tem Cruzeiro e Criciúma no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, você lembra quando foi a última vitória do Cruzeiro pelo Campeonato Nacional? Foi lá no dia 1º de setembro contra o Atlético Goianiense. Isso tem 2 meses e um pouco por isso a torcida tá na bronca. A resposta do que se passa na cabeça de Fernando Diniz... Então, se você quer uma resposta clara mesmo daquilo que eu penso, eu já falei isso pra vocês, os 4 primeiros jogos que a gente jogou aqui, com mais chance de ganhar do que de empatar ou perder. Não é a resposta que o Cruzeiro dá no Brasileirão. E segue ainda sem vitória pelo Cruzeiro, o Fernando Diniz. A única vitória do treinador no comando da equipe foi na semifinal da Sul-Americana contra o Lanús. O Cruzeiro já tinha uma forma de jogar com conceitos que o Diniz gosta, mas ainda não engrenou. O Cruzeiro não engrenou. Somando resultados, ainda com Fernando Seabra, antigo treinador, a campanha do time no segundo turno é de zona do rebaixamento. Em 13 jogos, são apenas 2 vitórias. Quando o Diniz é questionado sobre isso nas entrevistas, ele tem se irritado muito. São respostas assim um pouco até acima do tom das perguntas e como se a gente tivesse visto o Cruzeiro jogar bem um jogo com ele durante 90 minutos. Isso não aconteceu em nenhuma partida. Para o treinador, a evolução está acontecendo e deu para ver um pouco dela na derrota contra o Flamengo. O começo foi muito bom, depois foi ruim no primeiro tempo, aí a gente tomou o gol no começo do segundo tempo. Mas eu acho que mentalmente a gente está aprendendo também a ficar cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Mas falta força ao ataque cruzeirense. Nos últimos 7 jogos, sem vitórias no Brasileiro, apenas 2 gols marcados. O artilheiro do time na temporada, Matheus Pereira, não balança as redes desde julho. A gente tá tentando fazer o melhor, entendeu? Agora os gols não tá saindo, faz parte. Não tem aqui tu ficar falando, tentando pegar que a culpa é do Diniz. A culpa não é do Diniz, a culpa é nossa, que não estamos fazendo gol. O Cruzeiro precisa vencer o Criciúma para não se distanciar tanto da zona de classificação para a Libertadores. O jogo vai ser no Mineirão, o último diante da torcida antes da grande decisão da final da Sul-Americana contra o Racing. Capitão da equipe, Lucas Romero, admite que existe outra dificuldade que Fernando Diniz precisa lidar para o momento sem vitórias no Brasileirão. O principal desafio, tanto de Fernando como das lideranças do time, é transmitir esse foco total hoje no Brasileirão. É o detalhe que a gente precisa melhorar para que a vitória comece a voltar para a gente. Mais do que o foco, para ver o estilo de jogo de Fernando Diniz finalmente dar certo. A identidade do Cruzeiro vencedor que briga por títulos é o que a torcida quer também de volta dentro de campo. É isso aí. Quero falar também sobre Fernando. Vocês vão lembrar dele, né? Especialmente os torcedores cruzeirenses. Menino hoje de 19 anos de idade, atacante que fez grande Copa São Paulo de Juniores, 8 jogos, 4 gols e 4 assistências. Não conseguiu jogar no Cruzeiro, foi emprestado para a Ferroviária. A Ferroviária acaba de devolvê-lo, depois de garantir acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de gravar o vídeo, eu conversei com um dos acionistas do time de Araraquara, que decidiu pela não compra do Fernando. Nem vai haver negociação para um novo empréstimo ou algo do gênero. A intenção da Ferroviária, depois de um início bom no Fernando, até era discutir a permanência dele para o Campeonato Paulista. Mas o Fernando terminou em baixa por lá. Nos últimos 4 jogos da Série C, inclusive, ele nem saiu do banco de reservas, passagem de 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Com a devolução e a desistência da Ferroviária em permanecer com o atleta, a tendência é que o Cruzeiro precise encontrar clubes para o Fernando. Ele também não parece, nesse primeiro momento, fazer parte dos planos da diretoria cruzeirense para o próximo ano. Pergunta que eu quero deixar é, ainda dá para apostar no Fernando? Tem futuro, menino? A Fernanda, você sempre fala, né? Quem sabe aí chega aí pro ano que vem. Não, mas a gente já debateu um pouco sobre a situação do Fernando aqui, CJ. Ele não foi titular absoluto da Ferroviária, né?
vai chegar aqui, vai ser também? Não vai sei, mas aí deixa o Fernando Diniz observar no não, Mineiro. Não, né? vai chegar, vai ser observado, Ou vai ter uma situação, negocia. mas eu acho improvável, até mesmo pelo nível de investimento que o Cruzeiro vai ter no fim do ano, que ele consiga se desenvolver aqui. E boa notícia, viu, CJ? Hoje começa a venda de ingressos para o torcedor já da final da Copa Sul-Americana. Então o torcedor pode ficar de olho. A venda de ingressos desse setor destinado exclusivamente ao torcedor do Cruzeiro, que fica atrás do gol, são 12 mil ingressos, iniciou ontem, mas inicialmente só para patrocinadores, ali acordos comerciais que o Cruzeiro tem. Então, claro, foi priorizado essa primeira abertura de ingressos para essa galera. Mas hoje, o torcedor que é sócio 5 estrelas, ele já tem a possibilidade de comprar o seu ingresso. Ele vai receber um código por meio do site do sócio5estrelas.com.br e por esse código ele vai ter acesso ao site para fazer a compra. Os valores do ingresso estão ali em torno de $60, R$350. Lembrando que são 12 mil. Para o torcedor que não tem sócio, para aquele torcedor que não tem condição de pagar o sócio 5 estrelas, amanhã, no sábado, dia 9, às 11 horas da manhã, já abre para o outro tipo o outro tipo de venda de ingressos. Então ontem já foi priorizado a venda para parceiros comerciais e patrocinadores, hoje para o sócio torcedor e no sábado para o torcedor que não tem o plano sócio 5 estrelas. Lembrando, CJ, que o lote na lateral do gramado, esse fica com a Conmebol, já começou a venda de um primeiro lote, depois eles vão abrir mais um lote de ingressos. Para quem quer dar uma olhada nesse ingresso também, entra no site final.tuti.com.py, final.tuti.com.py e nossa, tomara... Zorro, hein? Não, é porque o PY é porque é lá do Paraguai, né? Então, porque não é BR, né? Então só pra explicar pro pessoal. E aí, mas que não aconteça o que aconteceu contra Cruzeiro e Boca, porque aconteceu esse mesmo esquema para a venda de ingressos, priorizaram os parceiros comerciais e patrocinadores, e quando o torcedor foi comprar, já tinham pouquíssimos ingressos à disposição e pro torcedor são foi muito muito mais ruim. ingressos agora também, né? São 12 mil ingressos destinados exclusivamente ao torcedor do Cruzeiro, né? Só cruzeiristas poderão estar neste setor, inclusive. Nesse sim, mas tem um misto. Tem um misto. Tem um misto também. E falando em ingresso, Cabidão, pro jogo de amanhã contra o Criciúma, o sócio 5 estrelas tem uma vantagem, porque ele vai ter o desconto que ele já tem naturalmente para o ingresso, ele vai ter para 5. Então, o que facilita, incentiva o torcedor aí nessa partida. Partida que o Fernando Diniz encerra a preparação hoje, treinamento às 4 da tarde para definir o time titular, mas a tendência é que repita a escalação tanto do jogo contra o Flamengo quanto do Lanús. O Cruzeiro deve entrar em campo com Cássio no gol, William na lateral direita, dupla de zaga com João Marcelo e Vidalba, e na lateral esquerda o Marlon. No meio de campo, Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E no ataque, Gabriel Veron e Caio Jorge. Deve manter ainda o mesmo esquema do time titular, o técnico Fernando Diniz, porque precisa dar sequência e precisa buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E só uns números aqui sobre o desempenho de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, juntando Fluminense e Cruzeiro, para a gente ver que a coisa não está andando, não é só no Cruzeiro. A coisa não está andando para o Diniz em 2024. Ele fez 16 jogos ao todo, 1 vitória, 5 empates e 10 derrotas. O que, somando tudo, ele teria 8 pontos apenas no Campeonato Brasileiro, um aproveitamento de 16%. Marcou 12 gols, sofreu 26, criou apenas 27 chances, grandes chances ao todo. Ele deu os times dele deram 48 grandes... perderam 48 grandes chances e cederam 48 grandes chances. Ele precisa de 14 finalizações para marcar um gol. Então o time dele precisa de dar 14 chutes para conseguir um gol, e para sofrer a cada 9 finalizações o time dele sofre um gol. Então não vai bem no Brasileirão o técnico Fernando Diniz. E quem também se deu mal ontem foi o Sub-20 do Cruzeiro, viu, CJ? Eu vi o jogo no Sport TV, transmitiu. Mesmo. Venceu por 2-0 no tempo normal. Bem, mas se deu mal. Mas nos pênaltis foi eliminado pelo Palmeiras. Palmeiras venceu por 4-3 nos pênaltis. O Sub-20. O nome do goleiro? O goleiro do Palmeiras entrou aos 47 do segundo tempo. Estilo futsal, aquele que entra para pegar o pênalti. E foi dito isso na transmissão, que ele é um pegador de pênalti, o treinador conhecedor, não à toa,
pegou um e o outro foi desperdiçado chutando pra fora. E aí o Cruzeiro eliminado, mas mais uma vez o Cruzeiro sendo eliminado pelo Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras na base é muito bom em todas as categorias. O Palmeiras vai muito bem. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.